Boa noite, que bom é poder falar a você nesta noite, nesta linda série que a Igreja do NASP está fazendo com o tema Nisto Cremos. Foi iniciado no domingo passado com o pastor Hernani e desde já aqui eu quero deixar a minha gratidão, meu muito obrigado ao convite feito pelo pastor Hernani e também pelo pastor Brenha para estarmos junto com você falando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Cada domingo está sendo apresentado um tema específico, uma doutrina específica do Adventismo. Mas deixa eu tornar algo claro a você aqui. Antes de essas doutrinas serem identificadas como doutrinas do Adventismo, elas são doutrinas bíblicas, doutrinas da palavra de Deus. Então o que nós teremos aqui durante 28 domingos são 28 temas diretamente da palavra de Deus, um estudo sistemático da palavra de Deus, que trará muitas bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Portanto, aqui vai o meu apelo inicial. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, curta, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que será uma bênção para você e será uma bênção para as pessoas também, para os seus amigos, ok? Foi feito aqui um apelo para que você pudesse registrar o seu pedido de oração também. Nós estaremos orando por você. Registre aí, deixe registrado o seu pedido, o motivo da sua oração, ou o nome da pessoa pela qual você quer interceder, quer que nós intercedamos nessa noite, deixe aí anotado, porque nós teremos aqui o compromisso de orar por cada nome, por cada pedido que será registrado, ok? Nesta noite, o assunto que nós iremos falar é um assunto extremamente relevante da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo um assunto extremamente desafiador para o nosso estudo e compreensão. E eu me refiro ao tema da Trindade. É sobre esse assunto que nós iremos falar um pouquinho nessa noite. O assunto da Santa Trindade, o tema da Santa Trindade. E eu quero, com você, nesse momento, fazer uma oração, pedir que você, onde você está nesta hora, curve a sua fronte, para que nós possamos orar e falar com Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela oportunidade e privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Para esse assunto tão importante que nós iremos estudar, nós pedimos a ajuda e assistência do Espírito Santo nesta hora, para compreendermos um pouquinho a respeito da Trindade, um assunto que está envolvido com o Senhor, e nós queremos, ó Pai, entender um pouco melhor esse assunto. Entendemos que somos limitados, mas pedimos a orientação, nos submetemos à guia do Espírito Santo nesta hora para a compreensão da Tua Palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero tornar claro aqui, desde o início, que estudar sobre Deus, realmente o assunto sobre Deus realmente é algo muito desafiador para a mente humana. A capacidade humana é impossível entender tudo a respeito de Deus. Com todas as nossas pressuposições, com todas as nossas filosofias, é impossível ao ser humano entender a Deus. Portanto, falar sobre a Trindade realmente, como eu disse inicialmente, é um assunto extremamente desafiador. Nós podemos entender um pouco daquilo que Deus nos revelou. Portanto, eu quero partir desse princípio, podemos assim dizer. O assunto a respeito de Deus, acerca de quem é Deus, a Trindade, é um assunto extremamente desafiador e é impossível a mente humana, impossível a nossa capacidade mental entender tudo a respeito de Deus. A própria Bíblia, no livro de Isaías, uma passagem bastante conhecida, bastante famosa, no capítulo 55, o verso 8 e o verso 9, Isaías, ele diz assim, Deus falando através do profeta, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você percebe? O pensamento de Deus é superior, está num plano elevado do que os nossos pensamentos, a própria palavra diz isso. Portanto, estudar acerca de Deus realmente é incapaz
a mente humana entender tudo a respeito de Deus. O que nós podemos entender é que nós podemos entender é aquilo que Deus nos revelou através da palavra. Portanto, o assunto acerca da Trindade, Deus ele não é aqui o nosso objeto de estudo. Deus ele é o sujeito do estudo. Nós podemos apenas entender aquilo que Deus nos revelou através da sua palavra também de maneira muito especial. Portanto, é um assunto importante, é um assunto imprescindível, mas nós podemos entender apenas aquilo que Deus tem nos revelado, ok? Então, eu gostaria de começar lendo uma passagem com você da Bíblia, que justifica exatamente isso, que nós só podemos entender aquilo que Deus já tem nos revelado. E eu quero ler com você um episódio que acontece no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, o verso 13 ao verso 17. A Bíblia diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis ser quem eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, veja só o que Jesus diz aqui no verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Você compreende? Você entende o que está sendo dito aqui? O assunto a respeito de Deus, só podemos entendê-lo porque foi Deus quem o revelou. Jesus pergunta para os discípulos: Quem dizem as pessoas ser quem eu sou? E eles disseram: Olha, alguns dizem isto, outros dizem aquilo. E aí Jesus diz a eles: E vocês, quem vocês acham que eu sou? Então Pedro, pelo Espírito Santo e por Deus, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O assunto a respeito de Deus, nós só podemos entender porque foi Deus quem nos revelou. Ao ser humano só é possível entender acerca de Deus porque Deus, antes disso, inicialmente, decidiu se revelar a cada um de nós. E Deus ele fez isso de algumas maneiras. Deus revela-se à humanidade através da natureza, através da consciência, através da história. Há uma passagem bastante explícita em relação a isso, no livro de Romanos, e eu quero convidar você a ir até lá. Nós vamos ler muitas passagens da Bíblia, então fique aí atento com a sua Bíblia, fique aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler bastante passagens. O livro de Romanos, no capítulo 1, o verso 20, a respeito da revelação, a Bíblia diz assim: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deus se revelou de algumas maneiras. Deus escolheu alguns meios para se revelar. A história, a consciência, mas também a natureza. Nós, na teologia, nós chamamos isso de revelação geral. Há a revelação geral e há a revelação especial, a revelação específica. Dentro da revelação geral nós temos a consciência, nós temos a história e nós temos a própria natureza. Só que a natureza, a revelação geral, não pode revelar Deus perfeitamente. Revela Deus de maneira imparcial. Ao mesmo tempo que nós vemos a beleza dos passarinhos, ao mesmo tempo que nós vemos a beleza das flores, nós também vemos na natureza os terremotos acontecendo, os tufões acontecendo, os tsunamis acontecendo, a própria cadeia alimentar entre os animais, um tendo que devorar o outro para sobreviver. Nós podemos sim ter alguns vislumbres de Deus através da natureza, mas a natureza ela revela a Deus de maneira imparcial. Portanto, Deus escolheu revelar-se através de Jesus Cristo e através da sua palavra de maneira especial, de maneira específica. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos entender quem é Deus.
E há uma linda passagem na Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 1. Eu quero ler com você. Capítulo 1, verso de 1 a 3. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Onde a Bíblia diz o seguinte: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Perceba? Havendo Deus falado de muitas formas e de muitas maneiras, nesses últimos dias Deus tem falado pelo Filho. Jesus, ele é a revelação especial de Deus. Mas também a palavra de Deus, a Bíblia, Deus revelou-se através da palavra. E há uma passagem especial também no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, o verso 16. Você deve talvez conhecer essa passagem, diz assim: toda a escritura foi inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a correção, na justiça, a fim de que cada homem seja habilitado a fazer as boas obras. Percebe? Deus, ele se revela de maneira geral, escolheu revelar-se de maneira geral, mas Deus também revelou-se de maneira especial. Quando nós olhamos para Jesus, quando nós vamos até a palavra de Deus, nós podemos entender quem é Deus, quem é esse Deus. Portanto, o seu conceito a respeito de Deus, querido amigo, meu querido irmão, não pode vir da opinião de uma pessoa, não pode vir das filosofias do mundo, não pode vir das pressuposições humanas. O seu conhecimento a respeito de Deus precisa vir através da palavra. E quando nós olhamos para Jesus também, precisa vir a respeito, vindo diretamente de Jesus. Quem é Deus? Olhe para Jesus. Quem é Deus? Estude a palavra. E então nós poderemos entender esse Deus que escolheu se revelar, revelou-se a si mesmo, através de Jesus Cristo e através da palavra, de maneira especial. Portanto, nós aprendemos algumas coisas aqui a respeito da revelação de Deus. A revelação de Deus, ela é seletiva, porque Deus escolheu um meio pela qual se revelar. Só que a revelação de Deus também, ela é redentiva. Há um propósito na revelação de Deus. Deus não revelou-se a si mesmo simplesmente para satisfazer a curiosidade humana. Diferente das deidades, das grandes religiões, Deus decidiu revelar-se porque havia um propósito nisso. E o propósito na revelação de Deus é um propósito redentivo. Deus escolheu revelar-se porque ele tem o desejo de salvar o ser humano. Um propósito redentivo. E aqui eu quero fazer uma pausa e chamar a sua atenção. Se há um propósito na revelação de Deus, o propósito de salvar a você e salvar a mim também, um propósito redentivo, exige-se da parte do ser humano um compromisso para entender e buscar entender a revelação de Deus. Exige-se a paciência, a persistência, a diligência no estudo da palavra para entender aquilo que Deus revelou, entender aquilo que Deus tem nos revelado. Deus tem um propósito ao revelar-se ao ser humano, mas exige-se do ser humano um compromisso para entender essa revelação. E quando nós, em humildade, nos submetemos à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, nós podemos cada dia mais crescer no conhecimento a respeito de Deus. Então veja, a revelação ela é seletiva, a revelação ela é redentiva e a revelação que Deus nos faz, nós dizemos que ela é comodativa, no sentido que é impossível ao ser humano ter um conhecimento cabal, completo, total a respeito de Deus. É impossível ao ser humano. A revelação ela é comodativa. Agora, o que esse Deus revelou a respeito de si mesmo? Nós já aprendemos até aqui que Deus, o que nós podemos entender a respeito de Deus é mediante aquilo que ele decidiu revelar, através da revelação geral e através da revelação específica, especial. Agora, o que Deus revelou de si mesmo? Quando nós estudamos a Bíblia e quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que Deus, ele revelou muitas coisas a respeito de si mesmo. E dentre essas coisas que Deus revelou, está o assunto de que ele é o único Deus verdadeiro. Há muitos deuses por aí, não é verdade? Há no mundo hoje muitas propostas de deuses.
Mas quando nós viemos a Bíblia deixa claro que esse Deus, ele é único, e ele é o único Deus verdadeiro. Ele é o único Deus verdadeiro. E ele revelou-se a si mesmo em sua palavra. Ele é o único Deus verdadeiro, mas que consiste em 3 pessoas coeternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que podemos entender isso? Como é que esse Deus ele pode ser único, mas ao mesmo tempo ele pode se manifestar, podemos assim dizer, em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora o termo Trindade não apareça na Bíblia, o conceito de Trindade, o conceito da divindade, ele é muito evidente na palavra de Deus. Ele é muito explícito na palavra de Deus. Eu quero ler com você, por exemplo, um texto que está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 1 a 3. A Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você compreende? Na criação do mundo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E no verso 2 a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando: ok, pastor, tudo bem, a Bíblia falou aí do Deus Criador, Deus Pai, falou do Deus Espírito, mas onde é que nós encontramos Jesus nesse contexto? E eu quero convidar você a ir uma outra passagem da Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu quero ler essa passagem com você. Evangelho de João, no capítulo 1, o verso 1. A Bíblia diz assim, nesse texto: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. O verso 2, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Uau, que coisa extraordinária! Lá em Gênesis 1, nós temos a Bíblia dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre as águas. Só que aqui agora, no Evangelho de João, a Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, o Verbo era o próprio Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Não é incrível isso? E quem é esse Verbo? O próprio Evangelho de João responde. No capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que coisa linda! Quem é o Verbo que se encarnou? O próprio Jesus Cristo. Portanto, nós temos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo envolvidos na criação do mundo. Você percebe? Embora não apareça o termo Trindade na Bíblia, o conceito da Trindade, da pluralidade de Deus, ele é muito evidente na palavra de Deus. O que temos na Bíblia, o que temos na revelação, é que Deus, ele é um Deus único, mas ele também é um Deus plural. E nós temos textos na Bíblia que falam da unicidade de Deus, e nós temos textos na Bíblia que falam da pluralidade de Deus. E eu quero ler com você. Nós vamos ler algumas passagens aqui sequenciais. E eu gostaria de ter ainda mais a sua atenção para nós lermos essas passagens aqui. Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4. Deuteronômio 6, o verso 4. A Bíblia diz assim, é uma linda passagem da Bíblia: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Compreende? A Bíblia está dizendo que Deus é único. Como ele pode se manifestar em 3 pessoas? Há uma outra passagem, no livro de Isaías, no capítulo 45, verso 5 e o verso 12. A Bíblia diz assim, Isaías 45, verso 5 e 12. Eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, não há Deus. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Deus está dizendo, eu sou o único Senhor, não há outro Deus além de mim. No verso 12, ele vai dizer assim, eu fiz a terra. Ele está dizendo isso no singular,
Mas nós lemos lá em Gênesis que a Bíblia diz que Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, e no Evangelho de João, Deus o Filho estava envolvido na criação, mas aqui Deus está dizendo aqui no verso 12, no singular, eu fiz a terra, eu e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Como podemos entender isso? Aqui são textos que apelam à unicidade de Deus. Eu quero ler mais uma passagem, é Isaías, capítulo 44 agora, o verso 24. Veja só o que a Bíblia diz aqui. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho, olha só o que a Bíblia está dizendo, que sozinho estendi os céus. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Como é que nós podemos entender? Nós lemos aqui alguns textos que falam da unicidade de Deus. Deus está dizendo, eu fiz sozinho, eu criei, fui eu quem coloquei o homem, fui eu quem criei a terra. Mas agora eu quero confundir um pouco a sua cabeça, porque nós vamos ler agora alguns textos que falam da pluralidade de Deus. E eu quero convidá-lo a ler comigo um texto de Gênesis. Vamos comigo à Bíblia, Gênesis capítulo 1, o verso 26. Gênesis capítulo 1, o verso 26, a Bíblia diz assim, Deus dizendo, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Você percebeu aqui a diferença? A Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu quero ler mais um texto, capítulo 3 de Gênesis, o verso 22. Veja só o que a Bíblia diz aqui. Então disse o Senhor, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Continuação do texto. Deus está dizendo, o homem se tornou como um de nós. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Uma outra passagem, Gênesis ainda, no capítulo 11, o verso 7. Veja só o que a Bíblia diz aqui, Deus falando. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linhagem para que não entenda a linguagem um do outro. Aqui é o contexto da história da Torre de Babel. E Deus está dizendo, vinde e desçamos. Quem é que Deus está convidando para descer com ele? Deus está dizendo, vinde, desçamos e confundamos. São textos que apelam para a pluralidade de Deus. Um pouco difícil talvez para entender, né? Porque nós lemos na Bíblia agora passagens que falam que Deus ele é o único Senhor, não há outro além dele. Passagens que Deus diz assim, olha, eu criei sozinho a terra, só que nós acabamos de ler também na Bíblia passagens que falam da pluralidade de Deus. Deus dizendo que criou a terra, que criou o ser humano, a nossa imagem, a sua semelhança, trazendo esse texto, esse contexto no plural. Como é possível harmonizar essas duas informações? Como podemos harmonizar o fato de que Deus ele é único, mas ao mesmo tempo ele é plural? Como podemos harmonizar isso? Sabe, querido, quando a Bíblia fala que Deus ele é único, quando a Bíblia fala da unicidade de Deus, quando a Bíblia fala da unicidade de Deus, a Bíblia está falando da essência de Deus, está falando daquilo que ele é, está falando dos seus atributos, está falando das suas características, das suas qualidades. Quando a Bíblia fala da unicidade de Deus, se refere àquilo que ele é, as suas características, a sua essência, as suas qualidades, os seus atributos incomunicáveis. A Bíblia está falando daquilo que ele é. Nós vemos na Bíblia muitos textos que comprovam que aquilo que Deus o Pai é, o Deus o Filho também é e o Deus o Espírito Santo também é. Os atributos que Deus tem, também tem o Filho e também tem o Espírito Santo. E ao longo dessa série, nós vamos ter temas que vão explicar isso de maneira mais clara. Aquilo que Deus é, Deus o Filho é e Deus o Espírito Santo
também é. Então, quando a Bíblia fala da unicidade de Deus, a Bíblia está falando daquilo que Deus é, a sua essência, seus atributos, suas qualidades. E quando a Bíblia fala da pluralidade de Deus, a Bíblia está falando da sua personalidade. Da sua personalidade. Eu quero ler um texto que vai deixar isso um pouco mais claro para nós. Quero convidá-lo a ir ao livro de Isaías, mais uma vez, o capítulo 48, o verso 16. Isaías 48, o verso 16. Olha só que passagem intrigante, que passagem especial nós temos aqui. Isaías 48, verso 16. A Bíblia diz assim, Deus falando: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu Espírito. Puxa, olha só o que a Bíblia está dizendo. Quem é que está falando isso? Desde o princípio eu estava lá. Agora o Senhor Deus me enviou e enviou o seu Espírito. Nós temos aqui o próprio Cristo falando que Deus o enviou, Deus o Pai o enviou e também enviou o Espírito Santo. Quando a Bíblia fala da pluralidade de Deus, a Bíblia está falando da sua personalidade, que Deus, mesmo sendo único, ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está ficando claro para você isso? E esse Deus, ele é um Deus relacional. A Bíblia o apresenta com emoções. A Bíblia diz que Deus ele é zeloso, a Bíblia diz que Deus ele é amor, a Bíblia diz que Deus ele se arrepende, não como ser humano, mas Deus se arrepende. A Bíblia fala a respeito do temor de Deus, do pesar de Deus. Deus ele é único, mas Deus também ele é plural. Não há outro Deus como ele. E esse Deus, ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe que este conceito da Trindade, os cristãos do primeiro século, eles não tiveram dificuldade para entender isso. Para eles isso era muito claro, isso era muito evidente. Eles nunca tiveram dificuldade para entender que Deus, mesmo sendo único, ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ao longo das eras, ao longo da história, alguns conceitos filosóficos foram sendo inseridos na igreja. Alguns conceitos filosóficos foram sendo inseridos nas doutrinas da palavra de Deus. Alguns conceitos platonistas, nós tivemos muitas teorias tentando explicar a Trindade. Por exemplo, no terceiro, quarto século, segundo, terceiro, quarto século, nós vamos ter algumas teorias como o monarquianismo, como o modalismo, como o arianismo, como o unitarianismo, como o triteísmo. Todas essas foram teorias baseadas em filosofias para tentar explicar a Trindade. E essas correntes filosóficas, elas entraram no meio da igreja e desvirtuaram o conceito verdadeiro a respeito da Trindade. Até o primeiro século, os discípulos não tinham dificuldade para entender que esse Deus, mesmo sendo único, ele se manifesta em três pessoas. Mas ao longo da história, isto afetou a compreensão da igreja. Afetou a tal modo que comprometeu até mesmo a missão da igreja. Porque entender quem é Deus de maneira adequada também envolve entender qual é a missão desse Deus, qual é o propósito que esse Deus tem para a nossa vida. Compromete também a salvação, porque, como eu disse, o propósito da revelação é redentivo. Deus revelou-se para salvar o ser humano. Entender quem é Deus de maneira correta nos ajuda a entender o Evangelho e a salvação de Deus na nossa vida. Agora, o que nós vemos hoje é que no cristianismo, muitas igrejas estão ainda sendo influenciadas por correntes filosóficas na tentativa de explicar quem é Deus. Aquilo que aconteceu ao longo das eras ainda está evidente hoje em muitas igrejas evangélicas, chamadas evangélicas ou cristãs. E aqui há um grande perigo, porque entender quem é Deus é parte fundamental para a nossa salvação, para o propósito redentivo de Deus para a nossa vida. Eu quero caminhar para o fim, lendo com você
alguns textos da palavra de Deus, mais alguns textos da palavra de Deus, que apresenta esse conceito de Deus, é único, mas que se manifesta em três pessoas. Eu quero ler com você, por exemplo, um texto que está no livro de Deuteronômio. Nós já lemos esse texto, eu quero ler novamente ele com você. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. O Shema, como é conhecido, esse lindo texto da palavra de Deus. É o texto mais importante no judaísmo. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4. A Bíblia diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós já lemos essa passagem, não é verdade? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra Senhor aqui do hebraico é a palavra Adonai. E a palavra Adonai, a tradução da palavra Adonai, ela implica numa pluralidade, porque significa meus senhores. A palavra Adonai, ela é o plural da palavra singular Adoni, que significa meu senhor, quando se refere a uma pessoa. Nós temos na Bíblia, por exemplo, quando Sara vai se referir a Abraão, ela diz meu senhor Adoni. E quando a Bíblia diz Adonai, se referindo a Deus, implica uma pluralidade. Mesmo a Bíblia dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que coisa interessante. E sabe que quando nós vamos para o Novo Testamento, a transliteração dessa palavra do hebraico para o grego é a palavra kurios, que significa Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos em algumas passagens a Bíblia falando de Jesus como Senhor e a Bíblia falando do Espírito Santo como Senhor. E eu quero ler com você. Eu quero ler, por exemplo, a passagem que está em Filipenses, no capítulo 2, o verso 11. Você pode acompanhar comigo? Filipenses, capítulo 2, o verso 11. Nós vamos ler esse importante texto. Filipenses 2, o verso 11. A Bíblia diz assim: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Adonai. No Novo Testamento, a Bíblia diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, kurios. E quando nós lemos ainda o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 17, eu quero ler com você essa passagem. Veja só que coisa impressionante. A Bíblia vai dizer aqui para nós, 2 Coríntios capítulo 3, o verso 17, a Bíblia vai dizer assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você compreende? Nós temos aqui Deuteronômio dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós temos Paulo na carta aos Filipenses dizendo que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E nós temos agora aqui Paulo, no livro, na segunda carta a Coríntios, dizendo que o Senhor é o Espírito Santo. Portanto, a palavra Adonai, ela permite uma pluralidade. O mesmo Deus, o Pai, que é Senhor, o mesmo Deus, o Filho também o é, e o Deus, o Espírito Santo também o é. E há algo ainda mais interessante nessa passagem de Deuteronômio capítulo 6, o verso 4, o Shema, como eu disse, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Interessante aqui que a palavra único é a palavra errat, e não a palavra yahit. Existem duas palavras para único na Bíblia. A palavra yahit significa realmente algo no singular. E a palavra errat é a mesma palavra que Deus utilizou, que foi utilizada lá no Gênesis, quando Deus diz assim, e deixe, portanto, o homem, seu pai e sua mãe, e se una à sua mulher para se tornar uma só carne. Veja, Deus utiliza a palavra errat, quando fala da união do homem com a mulher. Os dois se tornarão uma só carne. Impressionante isso, não? Que coisa impressionante. Ao invés de a Bíblia dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único, yahit, a Bíblia utiliza errat. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, permitindo uma pluralidade aqui, mesmo na singularidade, mesmo na unicidade. E interessante que Jesus ele vai comentar isso numa passagem no Novo Testamento.
E eu quero ler com você Mateus capítulo 22. No Novo Testamento, Jesus ele vai fazer um comentário desta passagem do Shema, Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4. Jesus ele faz um comentário, ele faz um acréscimo a essa passagem. Eu quero convidar você a ir comigo lá. Mateus capítulo 22, verso 34 ao verso 37. Mateus 22, verso 34 ao verso 37, a Bíblia diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento? O verso 37, Jesus vai dizer: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Essa fala de Jesus aqui ela é uma repetição de Deuteronômio capítulo 6, o verso 5. Jesus está fazendo aqui uma referência a Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Na continuação desse texto, a Bíblia, Jesus ele vai continuar a discussão ali com os fariseus, e Jesus ele vai fazer um acréscimo muito importante dentro desse assunto da Trindade. O verso 41, por exemplo, a Bíblia vai dizer assim: Reunindo os fariseus, interrogou-os Jesus: Quem pensais vós de Cristo? De quem é filho? De quem é filho? Responderam eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E olha a conclusão que Jesus faz os fariseus, saduceus chegarem ali no verso 46. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é que ele pode ser o seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Jesus ele está fazendo aqui um acréscimo naquilo que é dito lá em Deuteronômio, na discussão que ele está tendo aqui com os fariseus. E ele está dizendo: olha, se Davi chama o próprio Cristo de Senhor, como é que pode ser filho de Davi? Ele é o próprio Filho de Deus. Jesus está dando aqui uma explicação, e a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, eles ficaram sem palavras. Se você for no Evangelho de João, a Bíblia vai dizer que eles tentaram matar Jesus a partir dali, porque eles diziam que Jesus blasfemava, dizendo que ele mesmo era Senhor, ele mesmo era Deus. Portanto, a Bíblia deixa isto muito claro. Esse Deus que é único, ele também é um Deus plural. Esse Deus que não há outro como ele, é um Deus que se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o último texto que eu quero ler com você nessa noite, depois de tantas passagens que nós lemos. O último texto é o que está em Mateus, no capítulo 28, verso 19. Eu quero ler essa linda e importante passagem com você. Mateus, capítulo 28, o verso 19. A Bíblia diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que lindo, não? O texto deixa claro, é um texto direto, é um texto explícito em favor da doutrina, do fundamento da Trindade. Embora não seja um termo bíblico, o conceito, como temos visto até aqui, é um conceito bíblico. Repare que o texto diz: batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não seria correto, gramaticalmente falando, não seria correto dizer nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus que é único é também um Deus plural, que se manifesta em três pessoas. O Deus que não há outro como ele, que não pode ser comparado, o único Deus verdadeiro. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que fala da essência de Deus, da qualidade de Deus. É o Deus que, em sua personalidade, ele se manifesta em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu concluo, deixando aqui três aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação: Deus decidiu revelar-se a todos nós. Só que esta revelação exige de você, querido amigo,
exige de mim uma busca, um compromisso em entender aquilo que Deus revelou. Você tem buscado entender a palavra de Deus? Você tem olhado para a vida de Jesus, meditado na pessoa de Jesus para entender quem é Deus? Você tem procurado diligentemente, com paciência e perseverança, estudar a palavra para ter uma compreensão correta a respeito de Deus? Essa é a primeira lição que eu quero deixar a você e o primeiro apelo que eu quero fazer a você. Estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Procure alguém que possa te ensinar de maneira fiel os textos das Escrituras Sagradas. Estude a palavra de Deus. Deus decidiu se revelar. Mas essa revelação exige do ser humano um compromisso, uma busca, paciência e perseverança, diligência no estudo da palavra. A segunda lição que eu deixo para você: a maneira como nós entendemos a Deus vai afetar diretamente a maneira como eu me relaciono com Ele. O conceito que eu tenho de Deus vai afetar a maneira como eu me relaciono com Ele e afetará também a minha compreensão do Evangelho, a minha compreensão da salvação. É fato hoje que muitos não sabem quem é Deus. É fato hoje que mesmo no mundo cristão há um conhecimento muito empobrecido a respeito de Deus. Tem muitas pessoas, eu quero dizer algo forte aqui, tem muitas pessoas adorando a um Deus que não existe, que não é real. Adorando a um Deus que não é bíblico. Tem muitas pessoas vivendo um evangelho que não é verdadeiro, que não é real. Porque não entendem a luz da revelação, a luz daquilo que Deus revelou, não entendem ainda quem é Deus. Portanto, o conceito que você tem de Deus, aquilo que você entende de Deus, vai afetar diretamente a maneira como você se relaciona com Ele e a sua compreensão do Evangelho, a sua compreensão da salvação. Portanto, mais uma vez, o apelo para você estudar a palavra de Deus, o apelo a você meditar na vida de Cristo, que são as revelações especiais, específicas de quem é Deus. E eu termino dizendo a você, a divindade inteira está envolvida na sua salvação. Todo o céu foi derramado em favor do ser humano. Toda a divindade, a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão envolvidos para salvar a você e para salvar a mim. Será que nessa noite eu estou falando para alguém que está afastado dos caminhos de Deus? Será que nessa noite eu estou falando para alguém que mesmo vivendo na igreja, ou vivendo uma religião, ou algum cristianismo, encontra-se separado de Deus, diante de uma vida em pecado, diante de um comportamento que não está em harmonia com a palavra de Deus? Deixa eu dizer algo bem sério a você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo está inteiramente envolvido na sua salvação. Todo o céu foi derramado em favor do ser humano. Tudo que o céu podia ter feito para salvar o ser humano está sendo feito. Toda a trindade está envolvida na redenção do ser humano. Portanto, por que não voltar para Jesus? Por que não abandonar o pecado? Por que não abandonar a vida errada? Por que não se lançar aos pés de Jesus e buscar nele a força e o poder para viver uma vida de acordo com a vontade dele? Por que não, a você que de repente nessa noite ainda não foi batizado, por que não receber o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua vida, para estar com a sua vida alinhada com a vontade de Deus? Pense nisso, pense nisso. Hoje é dia de voltar, hoje é dia de recomeçar, talvez para alguns, de abandonar a vida errada e viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Que essa seja a sua decisão nessa noite. Que depois de um estudo exaustivo como esse, talvez, de tantas passagens lidas aqui, você possa pensar e meditar em tudo que Deus está fazendo para salvar a você. E você possa ter um recomeço com Deus. Você possa entregar a sua vida a Ele. E quem sabe, para você que ainda não foi batizado, ser batizado no nome da Santa Trindade, no nome de Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua família. Obrigado por estar conosco, conectados até esse momento. E eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma oração por você, orando por você e orando para que nós possamos tomar as nossas decisões. Querido Deus, obrigado por esse momento de estudo da Tua Palavra.
Obrigado por cada amigo que esteve conectado conosco, do início ao fim, aprendendo sobre esse tema tão importante, tão imprescindível da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a crescer no conhecimento de quem o Senhor é. Ajuda-nos a termos a humildade de uma criança e nos submetermos ao Espírito Santo para entendermos o Senhor e crescermos cada dia no Teu conhecimento. Para que assim, ó Pai, nós possamos entender também a Tua salvação, Tua vontade e o Teu propósito para a nossa vida. Obrigado porque todo o céu está envolvido na salvação do ser humano e nós Te louvamos o nome por isso. Pedimos, ó Pai, que nos ajude nas nossas decisões, que ajude nas nossas escolhas, que possamos alinhar a nossa vida com a Tua vontade. Eu oro também e peço por cada pedido que foi registrado aqui, por cada nome mencionado, Senhor, que o Senhor entre em providência, dê o livramento, o socorro, a intervenção na vida de cada pessoa mencionada e de cada pedido aqui citado também. Eu oro por isso e peço a Tua bênção para a semana que se inicia, no nome de Jesus. Amém.